Capítulo 17. Nicodemos procura Jesus à noite. Nicodemos, membro honorável e altamente instruído do Concílio Nacional, ficara impressionado com os ensinamentos de Jesus. Embora rico e versado, tinha se sentido estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições que vinham dos lábios do Salvador haviam-lhe impressionado muito e ele queria aprender mais. O uso que Cristo fez de sua autoridade ao purificar o templo havia acendido o ódio dos sacerdotes e líderes religiosos. Eles acharam que não deviam tolerar tamanho atrevimento de um desconhecido galileu, mas nem todos concordavam em pôr fim à sua obra. Alguns temeram se opor a alguém tão claramente movido pelo Espírito de Deus. Sabiam que os judeus se tornaram súditos de uma nação pagã por terem rejeitado teimosamente as reprovações de Deus. Temiam que, conspirando contra Jesus, os sacerdotes e líderes religiosos estariam seguindo os passos de seus antepassados e trariam novos desastres sobre a nação. Nicodemos partilhava dessas opiniões. No Sinédrio, ele aconselhou o cuidado e moderação. Insistiu que, se Jesus fosse realmente um portador de autoridade de Deus, seria perigoso rejeitar suas advertências. Os sacerdotes não ousaram ignorar aquele conselho. Com ansiedade, Nicodemos tinha estudado as profecias relativas ao Messias. Quanto mais pesquisava, mais forte se tornava sua convicção de que Jesus era aquele que havia de vir. Ele tinha ficado angustiado pela maneira como os sacerdotes profanaram o templo. Foi testemunha da maneira com que Jesus expulsou dali os compradores e vendedores. Viu o Salvador curando os enfermos, como também viu seus olhares de alegria e ouviu palavras de louvor. Não podia duvidar de que Jesus de Nazaré fosse o enviado de Deus. Cada vez aumentava mais seu desejo de conversar com Jesus, mas não estava disposto a ir até ele abertamente. Se o Sinédrio soubesse de sua visita, seus membros menosprezariam e o denunciariam. Decidiu então tentar um encontro secreto. Por meio de investigação específica, ficou sabendo qual era o lugar onde o Salvador costumava ir à noite, no Monte das Oliveiras. Ele aguardou até que a cidade caísse no sono e então saiu à procura de Jesus. Na presença de Cristo, Nicodemos sentiu-se estranhamente tímido, mas tentou disfarçar o sentimento. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. João, capítulo 3, verso 2. Ele escolheu essas palavras para expressar e para gerar confiança, porém, na verdade, elas expressaram incredulidade. Ele não reconhecia que Jesus era o Messias, mas apenas um mestre enviado de Deus. Jesus fixou o olhar em seu interlocutor como se lesse sua própria alma. Viu ali à sua frente alguém que buscava a verdade, querendo aprofundar a convicção já existente na mente do seu ouvinte. Ele foi direto ao ponto, dizendo bondosamente: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos tinha ido disposto a entrar em uma discussão, mas Jesus lhe expôs os princípios fundamentais da verdade. Ele disse: você não precisa ter sua curiosidade satisfeita. O que você precisa é de um novo coração. Precisa receber uma nova vida, vinda do alto, antes de poder apreciar as coisas celestiais. Até que essa mudança ocorra, discutir minhas autoridades ou minha missão não vai resultar em nada que lhe possa salvar. Nicodemos tinha ouvido João Batista pregar sobre arrependimento, mas sua perscrutadora mensagem não havia lhe trazido convicção do pecado.
fariseu estrito se orgulhava de suas obras. As pessoas o tinham em alta estima por causa dos seus atos de bondade, e ele tinha certeza de ser o favor de Deus. A ideia de um reino puro demais para o seu estado atual o surpreendeu. A figura do novo nascimento não era totalmente nova para Nicodemos. Os conversos do paganismo eram, muitas vezes, comparados com recém-nascidos. Portanto, ele deve ter entendido que as palavras de Cristo não eram literais. No entanto, como israelita, ele achava que não precisava mudar. Foi por isso que ele se irritou com as palavras do Salvador. O orgulho do fariseu estava em luta contra o desejo sincero do interessado pela verdade. Surpreendido por sua própria compostura, ele respondeu com palavras carregadas de ironia. Como alguém pode nascer sendo velho? Como muitos outros, ele revelou que nada do que há no coração natural responde às coisas espirituais. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Levantando a mão com serena dignidade, o Salvador fez uma aplicação ainda mais próxima da verdade e com maior firmeza. Digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos sabia que Cristo estava falando, se referindo ao batismo da água e à renovação do coração pelo Espírito de Deus. Ele estava convencido de que estava na presença daquele que tinha sido predito por João Batista. O mistério do novo nascimento. Jesus continuou: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O coração é mau por natureza. Nenhuma invenção humana pode achar remédio para a alma pecadora. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Romanos capítulo 8, verso 7. Mateus capítulo 15, verso 19. A fonte do coração deve ser purificada para que a corrente possa se tornar pura. Os que tentam alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, estão tentando algo impossível. A vida cristã não é uma modificação da antiga, mas uma transformação da natureza, a morte para o eu e para o pecado, e uma vida totalmente nova. Somente por meio do Espírito Santo é que uma mudança dessas pode ocorrer. Nicodemos ainda estava perplexo, e Jesus usou o vento para ilustrar o que ele queria dizer. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João, capítulo 3, verso 8. Nós ouvimos o vento sussurrando nas folhas e flores. No entanto, ele é invisível. Assim também é a obra do Espírito Santo no coração. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento ou o lugar exato da conversão, nem de definir o processo da mesma. Mas isso não prova que ela não está convertida. Por meio de um agente tão invisível quanto ao vento, Cristo está constantemente trabalhando no coração. Pouco a pouco, o Espírito produz impressões que tendem a atrair o coração para Cristo. Isso pode vir a ocorrer por meio da leitura das Escrituras ou de ouvir a palavra que vem do pregador, ao vivo. De repente, quando o Espírito se apresenta com um chamado mais direto, o coração se entrega com alegria a Jesus. Muitos chamam isso de conversão repentina, mas ela é o resultado de um longo processo de persuasão do Espírito de Deus, um processo paciente e prolongado. O vento produz efeitos que podemos ver e sentir. Do mesmo modo, a obra do Espírito será revelada em cada ato da pessoa que sentiu seu poder salvador. O Espírito de Deus transforma a vida. Pensamentos pecaminosos são afastados e as ações más renunciadas. O amor, a humildade e a paz substituem a raiva, a inveja e as discussões.
A alegria substitui a tristeza, quando, por meio da fé, nos entregamos a Deus. O poder que nenhum olho humano pode ver cria um novo ser à imagem de Deus. Podemos conhecer o começo da redenção aqui, por meio da experiência pessoal. Seu resultado se estende por toda a eternidade. Nicodemos começa a ver a luz. Enquanto Jesus falava, alguns raios da verdade entraram na mente do líder religioso. Contudo, ele não entendeu plenamente as palavras do Salvador. Admirado, perguntou: "Como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas?" Jesus perguntou. Em vez de ficar irritado com as claras e verdadeiras palavras de Jesus, Nicodemos deve ter sentido uma opinião humilde de si mesmo por causa de sua ignorância espiritual. Jesus falou com dignidade tão solene e amor tão sincero que Nicodemos não ficou ofendido. Contudo, ao Jesus explicar que sua missão era estabelecer um reino espiritual ao invés de um reino temporal, Nicodemos ficou perturbado. Jesus notou isso e acrescentou: "Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais?" Por não entender a natureza do trabalho de Cristo na terra, Nicodemos não conseguia entender o trabalho dele no céu. Os judeus a quem Jesus tinha expulsado do templo estavam dispostos a manter uma aparência de santidade, mas negligenciavam a santidade do coração. Embora insistissem na letra da lei, estavam constantemente violando o seu espírito. Sua grande necessidade era a mudança de Cristo, explicou para Nicodemos, um novo nascimento moral, uma purificação do pecado e uma renovação da santidade. Não havia desculpa para a cegueira de Israel quanto à obra de regeneração. Davi orou: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Por meio de Ezequiel, Deus havia prometido: "Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis." Salmos 51:10, Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Agora Nicodemos começava a compreender o significado dessas passagens. Via que a mais rígida obediência exterior, somente à letra da lei, não dá a ninguém o direito de entrar no reino dos céus. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Quando o Senhor lhe explicou o novo nascimento, ele chegou a desejar aquilo para si mesmo. Como pode ser isso? Jesus respondeu à silenciosa pergunta. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 14 e 15. O símbolo da serpente levantada deixou a missão do Salvador clara para Nicodemos. Quando o povo de Israel estava morrendo por causa das picadas das venenosas serpentes, Deus orientou Moisés a fazer uma serpente de bronze e levantá-la no meio da congregação. Todos que a olhassem para ela viveriam. A serpente era um símbolo de Cristo. Assim como a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras foi levantada para que eles fossem curados, também aquele feito à semelhança do homem pecador deveria ser seu redentor. Romanos capítulo 8, verso 3. Deus queria levar os israelitas ao Salvador, fosse para a cura das suas feridas, fosse para o perdão dos seus pecados. Eles não podiam fazer nada por si mesmos, a não ser mostrar sua fé no dom de Deus. Eles só precisavam olhar para viver. Os que tinham sido picados pelas serpentes poderiam ter exigido explicação científica de como um olhar poderia curá-los, mas não foi dada nenhuma explicação.
Recusar-se a olhar era morrer. Nicodemos ouviu a lição e a levou consigo. Passou a examinar as Escrituras de um jeito novo, não para discussão, mas para receber vida para a alma. Ele se submeteu à direção do Espírito Santo. Hoje, milhares de pessoas precisam aprender a mesma verdade que Nicodemos aprendeu da serpente levantada. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Por meio da fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão pela qual nos apegamos a Cristo, que é o remédio para o pecado. Não podemos sequer nos arrepender sem a ajuda do Espírito de Deus. As Escrituras dizem de Cristo: Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Atos capítulo 5, verso 31. O arrependimento vem de Cristo, tão verdadeiramente como vem o perdão. Como então devemos ser salvos? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai para Ele. Se não resistirmos à nossa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, por meio da fé, o Espírito de Deus produz uma nova vida na alma. Ele é quem faz com que os pensamentos e desejos sejam postos em obediência a Cristo. Ele é quem cria novamente o coração e a mente à imagem de Jesus e trabalha dentro de nós para que subjuguemos todas as coisas a Ele. É o Espírito de Deus quem escreve a lei de Deus na mente e no coração, para que possamos dizer com Cristo: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmos 40, verso 8. Na conversa com Nicodemos, Jesus revelou o plano da salvação. Em nenhuma de suas últimas instruções, ele explicou de maneira tão completa, passo a passo, a obra que necessariamente deve ser feita no coração de todos os que desejam herdar o reino dos céus. No começo do seu ministério, Jesus abriu a verdade para um membro do Sinédrio, um renomado mestre do povo, mas os líderes de Israel não receberam bem a luz. Nicodemos escondeu a verdade em seu coração e por 3 anos, aparentemente, produziu poucos frutos. Contudo, as palavras que Jesus falou à noite, naquela montanha solitária, não se perderam. No concílio do Sinédrio, por várias vezes, Nicodemos derrubou planos para destruir Jesus. Quando finalmente ele foi levantado na cruz, Nicodemos se lembrou. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A luz daquele sagrado encontro iluminou a cruz do Calvário, e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Depois que o Senhor ascendeu aos céus, quando a perseguição espalhou aos discípulos, Nicodemos corajosamente tomou a dianteira. Ele usou suas riquezas para sustentar a igreja, ainda em seu início, a qual os judeus esperavam que desaparecesse com a morte de Cristo. Em tempos de perigo, ele que tinha sido tão cuidadoso e questionador, agora se mostrou firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo os meios financeiros necessários para levantar adiante a obra do Evangelho. Tornou-se pobre de bens deste mundo, mas nunca vacilou na fé que teve seu começo naquela conversa noturna com Jesus. Nicodemos contou para João a história dessa conversa, e João a registrou para que milhões aprendessem dela. As verdades ali ensinadas são tão importantes hoje quanto naquela solene noite, na sombria montanha, quando o líder religioso veio aprender com o humilde mestre da Galileia qual era o caminho para a vida.